Olá, minha galera, vamos a mais aí uma aula nesse nosso grande intensivo aí para ajudar você. Hoje o tema é demografia e demografia é forte. Em época aí de reforma da Previdência, a gente tem que entender de onde é que vem, né, o grande motivo, um dos grandes motivos para propor esta reforma, e está muito baseado em pesquisas, em dados, em aumento da expectativa de vida, e a gente sabe que isso vai estar dentro da demografia. Demografia, demo, vem de população, grafia do estudo, é o estudo da população. E esse estudo da população é feito através de uma pesquisa que é denominada censo demográfico. O censo demográfico ele é realizado a cada 10 anos. Tá? Então, a cada 10 anos, eles fazem uma pesquisa, né? E essa pesquisa vai começar primeiro fazendo o quê? Ela vai quantificar, ela vai contar aí. Então, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, né? A questão da renda. Então, são vários aspectos aí, né? São vários quesitos, digamos assim, que eles vão acabar contabilizando para tentar primeiro, né, investigar o que está acontecendo. Como é que eles vão fazer isso? Contaram e eles qualificam os dados. E após essa qualificação, eles vão daí sim pegar e ver onde é que tem os problemas. Por exemplo, percebemos que em tal região está ainda com um alto índice de natalidade. Então vamos fazer lá mais campanhas para poder controlar esse índice de natalidade. Percebemos uma mortalidade infantil muito grande em tal região. E assim por diante, eles vão direcionando e tentando, né, amenizar e resolver esses problemas. Beleza? O censo demográfico ele é realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Algo importante também. O primeiro censo brasileiro, né, foi lá no século XIX, 1873, a gente arredondou ali para 1870, foi o primeiro censo e ele contabilizou 10 milhões de brasileiros. Aí, a cada 10 anos foram fazendo pesquisas. Eu botei alguns dados aqui para você ver a evolução da população brasileira. Em 1970, nós tínhamos 90 milhões em ações, né? Então, eram 90 milhões de brasileiros. E aí, no censo 2010, já chegamos na casa de 200 milhões de brasileiros e esse número ainda está subindo. Pela previsão dos demógrafos, vamos crescer mais ou menos até 2040, onde vai haver um equilíbrio, depois a população vai começar a reduzir. A população brasileira está envelhecendo, diminuindo a natalidade e aumentando a expectativa de vida. Isso lá no futuro, obviamente, né, teremos menos brasileiros. No mundo nós temos 7,4 bilhões de pessoas, são 7,4. E a população mundial também vem crescendo bastante e o continente que vem apresentando o maior crescimento é o continente africano. Então lá na África nós temos vários países, né? O mais populoso é a Nigéria, mas nós temos vários países que a população realmente, né? O Egito, entre outros, estão crescendo bastante, gerando assim um grande aumento e a população mundial, a previsão para 2100 é chegar a 10 bilhões de pessoas. Com o padrão de consumo atual, serão necessários quantos planetas, né? Bom, agora nós chegamos em alguns termos importantes para você entender. Primeiro é o termo de um país populoso. Um país populoso é um país que tem uma grande população absoluta, o total de habitantes. Tá? Um povoado é um país que tem uma grande população relativa. Relativa ao quê, Marcelo? Relativa à área. Então eles vão pegar lá, né, o total de habitantes que eu tenho no local e aí eles vão dividir, né, pela área desse país. E se isso aqui vai me dar, né, uma densidade demográfica, ela for alta, botar aí acima de 100, esse país é um país povoado. Eu botei aqui para você A e B. No A, lá em cima, países populosos, né? Então, primeiro é a China, né, com 1 bilhão, quase já 400 bilhões. Segundo é a Índia, mas a Índia é a que mais cresce, tanto é que logo ela vai ultrapassar a China, com 1 bilhão lá, próximo a 300 milhões. Os Estados Unidos, terceiro, 340 milhões. Depois viria a Indonésia, né, mais ou menos 250 aproximadamente milhões. E esse ano tem aí uma atualidade que foi acontecendo, né, que foi ultrapassado recentemente, que é o Paquistão ultrapassa o Brasil. O Brasil era o quinto atrás da Indonésia e hoje o Paquistão ultrapassou o Brasil. O Brasil é mais ou menos 210, 14, essa faixa milhões, e o Paquistão já está um pouquinho acima, 218.
E o Brasil vai ser ultrapassado por vários países no total de habitantes, podendo chegar lá, mais ou menos 2050, lá já para a oitava, décima colocação. Né? Os países estão aumentando muito, enquanto o Brasil já controlou ali a sua natalidade. E aí, claro que o crescimento do Brasil ele é menor. Então, o Brasil é um país populoso, bota lá, ó. Sim, o Brasil é. E povoado? Povoado é relação de habitantes, né? Mônaco é o primeiro disparado, né? Depois nós temos Singapura, Bermudas, temos outros ali, né? Bahrein, também são países que são povoados. Como é que eu sei disso, Marcelo? É só você dividir a área, né? A população pela área que ela está ocupando. E o Brasil, se fazer a relação, população brasileira, vamos arredondar aqui para 210 milhões e a área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, vai dar aqui uma densidade de 25, 26 habitantes. É uma densidade baixa. O Brasil não é um país povoado. X, o Brasil não é um país povoado. Beleza? Algo também interessante são outros termos que podem aparecer aí para você na prova. A natalidade. A natalidade é calculada através de uma fórmula matemática que é a seguinte: o número de pessoas que nasceram vezes 1000 dividido pela população. Isso aí dá lá uma porcentagem. Então você consegue calcular, né, qual é a taxa de natalidade. E essa taxa de natalidade ela vem diminuindo no Brasil, né, há muito tempo. Então o Brasil, se você lembrar, né, do seu vovozinho lá, né, mais danadinho lá, que tinha lá 8, 10, né, comenta aí depois aí quantos filhos, vamos ver qual que é o que mais teve aí, né? Ah, o meu teve 10, 12. Uma vez eu falei com um aluno que ele teve, o vô dele, parte de pai, teve 14. Cada enxadada era uma minhoca, o negócio era violento. Então, a natalidade, ela é calculada assim, e no Brasil vem diminuindo, né? Temos vários fatores, dentre eles, o Brasil ser um país mais urbano, no meio rural, as pessoas tinham mais filhos para ajudar na lida, né? Nós temos isso aqui, também a facilidade de métodos conceptivos, anticonceptivos, nós temos também a mulher no mercado de trabalho, tudo são fatores que fazem essa redução. A mortalidade também vem diminuindo, o número de mortes vezes 1000 dividida pela população. Também porque vem diminuindo, né, a cura de várias doenças, a melhoria do saneamento básico, não está ideal, mas vem melhorando. Então tudo isso faz, né, uma redução na taxa da mortalidade. O crescimento vegetativo está associado a esses dois aqui. O crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Eu chego no crescimento vegetativo, que no Brasil também vem reduzindo bastante, porque os outros lá, indicadores vêm reduzindo, então também o crescimento vegetativo vem diminuindo. Marcelo, então isso tem a ver com crescimento populacional? Sim, o crescimento populacional não é a mesma coisa que crescimento vegetativo. O crescimento populacional é a relação do crescimento vegetativo, né, mais o saldo da migração, da imigração, né, das chegadas. Chegar mais pessoas que saírem e nascer mais pessoas que morrerem, vai haver um maior crescimento populacional. Quando a diferença do CV e da migração for menores, obviamente, vai reduzir esse crescimento populacional. Tá? A mortalidade infantil não é a mesma coisa que mortalidade. A mortalidade infantil seria as crianças que morrem, mas tem um número. São as crianças que morrem antes de completar menos, né, de 1 ano. Tá, Marcelo, se tiver 1 ano e alguns meses, não entra nessa data. Mas por que, Marcelo? Porque, na verdade, segundo a ONU, esse período envolve também outros fatores. Por exemplo, se a criança ela morreu aos 51 anos, pode ter problemas ligados, né, à questão da saúde, ao saneamento básico, a não ter feito um pré-natal adequado. Então, tudo isso vai refletir, né, naquele período mais frágil que a criança tem. Então, a mortalidade infantil ela é utilizada com esse parâmetro. E, por último, a fecundidade. Marcelo, a fecundidade não é igual à natalidade? Não. A fecundidade, eles pegam uma média lá, né? Que geralmente é essa média lá de 14 até, bota lá, né? Até lá 50 anos aproximadamente. A gente bota lá 49 anos. Então nós temos a média da fecundidade, a média de filhos que nós temos que essa mulher ali vai ter no período. Então a fecundidade, ela pode ser alta, e a natalidade também está reduzindo, porque você pensa bem, né? Essas famílias aqui, se você pegar o Brasil, lá na década de 40, o Brasil tinha 6,2 filhos por mulher. E hoje já é 1,7.
Então vem reduzindo bastante o número de filhos. Mas só que esses aqui, eles são adultos, mais ou menos aqui, foram adultos lá, bota aí na década de 60, e aí tiveram 3, correto? Esses daqui 60 serão adultos na década lá de 80, terão lá 2. Então, esses aqui ainda vão ser, ainda, no caso, né, pais daqui a 10, 20 anos mais, né, 20 anos no caso, em média, de 15 a 20 anos. Então, isso vão refletir nesses dados, beleza? E aí nós temos as teorias que vão representar esse crescimento populacional. São as 3 mais famosas, que é a teoria malthusiana, criada por Thomas Malthus, tá? E ela foi criada e ela falava o seguinte, ó, o gráfico de Malthus, ó, a população cresce em PG e a produção de alimentos cresce em PA. A capacidade de produzir alimento não é suficiente para atender o crescimento populacional e é por isso que nós temos fome no mundo. Malthus alertava isso e aí, claro, que começa todo um controle, né? Mas o controle dele, como ele era pastor, não era um controle através de métodos anticonceptivos. Essa é a palavra-chave para você diferenciar essa dessa, tá? Malthus era pastor, então ele falava, casa mais tarde, né? Não faça sexo. E aí, para poder reduzir o índice de natalidade. Essa teoria é ultrapassada porque o problema da fome não está relacionado à produção de alimentos e na distribuição. E aí vem a nova teoria de Malthus, que não foi criada por Malthus, foi criada muito tempo depois, foi criada a partir do famoso Baby Boom, que é a partir da Segunda Guerra Mundial, onde os países ricos começam a alertar, principalmente os países periféricos, desse elevado crescimento populacional e começa a incentivar o uso de métodos anticonceptivos. A teoria neomalthusiana, ela fala o seguinte para você, ela fala que o número de filhos vai influenciar no desenvolvimento. Se você quer se desenvolver economicamente, país X, você vai ter que controlar a natalidade. Nessa mesma época, os países periféricos, eles não gostam muito dessa ideia e falam que o controle deve ser espontâneo. Sendo espontâneo, eles criam a teoria reformista, também chamada de marxista. Ele fala que todo país vai, né, quando vai se desenvolvendo, vai ter um crescimento ali elevado e quando melhorar esse desenvolvimento, ele vai diminuir. Por exemplo, o Brasil, né? O Brasil já teve lá um índice muito alto e hoje o índice de crescimento ele é menor. Então, eles falam isso. Eles falam que eles são pobres, não porque eles têm elevado o crescimento populacional, e sim porque eles foram explorados a vida inteira pelos países centrais, né? Essa é a teoria reformista. Existe uma outra teoria chamada teoria ecomalthusiana, que é bem tranquilo, que ela fala que deve haver o controle de natalidade para poder preservar os recursos naturais, né, o meio ambiente, para as futuras gerações terem acesso. Chegamos agora na transição demográfica, que é isso lá que a teoria reformista vai falar, que os países vão evoluindo e vão controlando, né? Então tem o nível 1, 2, 3, 4 e 5. No 1, a transição demográfica. O país ele vai evoluindo e ele vai passando, né, do estágio do 1 até o 5º estágio, por exemplo. No estágio 1 é quando o país apresenta alta natalidade e alta mortalidade. Marcelo, aqui eu tenho alto ou baixo crescimento populacional? Eu tenho baixo crescimento populacional. Vou fazer aqui uma setinha para você. Por quê? Porque nasce muito e morre muito. Então não tem assim um grande crescimento populacional. Para o segundo estágio é quando o país apresenta ainda alta natalidade, mas vem reduzindo a mortalidade. Aqui sim eu tenho um grande crescimento populacional. Os países pobres, os mais pobres estão aqui. Nasci muito, né? Nós temos ali um grande nascimento, eles vêm reduzindo a mortalidade, beleza? E aí chegamos no nível 3, que é quando o país ele tem já uma baixa mortalidade e vem diminuindo a natalidade, tá? Então aqui ainda vai haver o crescimento, mas agora não tão íngreme, mas vai haver. E é onde o Brasil está. O Brasil está bem aqui nessa transição do terceiro, né, para a quarta fase, tá? Se fosse mostrar um grande momento, seria esse aqui, ó. Esse momento aqui, é onde a natalidade está bem alta e a mortalidade já está bem baixa, é onde vai ter o grande boom demográfico desse país. O Brasil passando agora já quase para o quarto estágio, né? E aqui vai ter lá uma estabilidade, onde a natalidade e a mortalidade são baixas. Quando chega no próximo estágio, é onde vai voltar a diminuir, é quando o país tem um crescimento vegetativo negativo, ou seja, né,
vai morrer mais do que nascer. Isso para o país é muito negativo, porque vão gerar vários problemas para o país. Falta de mão de obra, elevado gasto na saúde, elevado gasto com previdência social, e aí essa questão da reforma, a população vai envelhecendo. Então o melhor estágio é o estágio 4. Esse aqui é o melhor estágio para o país, porque ainda nasce mais gente do que morre, e aí eu tenho uma população jovem, adulta ainda considerável. Tá? Para poder entender isso, isso vai refletir na pirâmide etária, que é um gráfico. A pirâmide etária é um gráfico que simboliza, né, representa a população de um determinado local. Então aqui nós temos uma pirâmide etária, vou fazer ela bem fortezinha aqui para você identificar a pirâmide. Ó. Então é essa pirâmide. Quando eu olho ela, eu tenho que identificar se é um país pobre ou rico, onde é que ela vai direcionar os seus recursos, onde é que são os problemas. Então, quando eu vejo a base de uma pirâmide, é a população jovem, né? Aqui é com faixa etária, ó. Então, de 0 até 80. Então, se tem muita gente aqui, tem muita gente jovem, é alta natalidade. E se tem pouca gente lá em cima, é baixa expectativa de vida, né? Tem poucas pessoas com mais de 80 anos. Então, esse país, ele é um país pobre. Eu consigo afirmar que ele é um país pobre, natalidade alta e expectativa. Ele tem que investir muito em educação, porque tem muita gente para qualificar, em saúde, para aumentar aqui a expectativa de vida. Quando o país evolui, ele pode chegar nesse nível aqui da pirâmide, que é uma pirâmide inversa, que eu posso afirmar que é de país rico. Por quê? Porque eu consigo perceber que tem uma alta expectativa de vida, muita gente idosa, e nascendo poucas pessoas, beleza? Então esse é um país rico. Os gastos desse país é mais em quê? É mais em saúde e previdência social, muitos idosos, e menor custo em educação. Quando eu chego para falar do Brasil, sabe que a pirâmide do Brasil ela vai se modificando. Na década de 60 era assim, e aí, claro, foi diminuindo a natalidade, e aumentando a expectativa. A pirâmide brasileira foi ganhando um outro formato, e nós estamos aqui, né, nesse formato mais ou menos hoje, aumentando aqui e diminuindo aqui. Nós estamos passando a ser um país de jovens para adulto nessa transição. E daqui a alguns anos podemos ser um país de idosos. Né? Então vai mudando isso. Hoje no Brasil nasce mais homens do que mulheres. Tá? Então nós temos aí nascendo mais homens, mas temos mais mulheres. Bota aí 4 milhões a mais de mulheres no Brasil. Isso está, né, representado pela mulher viver mais. A mulher ela tem, né, digamos em média aí 3 anos, 4 anos a mais que o homem, porque o homem ele acaba, né, tendo alguns probleminhas, ele não vai tanto assim no médico, né, a mulher ela vai mais periodicamente, ela se cuida mais. Nós temos também a questão do homem que envolve a morte externa. Como assim, Marcelo, morte externa? A morte interna é considerada doença, a morte externa seria a violência, os acidentes de trânsito, e o homem ele é muito mais exposto a esse tipo, e isso, claro, que vai refletir, né, na redução do número de homens. Então, esse é um dado interessante para a gente também pensar. Então, o Brasil é um país que está em transição demográfica, estamos virando um país de adultos, né, é um país populoso, tá? Que nascem mais homens e tem mais mulheres pela elevada, né, expectativa de vida. A redução do índice de natalidade do Brasil está refletida, né, os fatores pelo Brasil ser um país muito urbano. Então o Brasil era muito rural e teve um grande êxodo rural. Então isso ajudou a reduzir a maior participação da mulher no mercado de trabalho, né? Os maiores programas, né, da questão de métodos anticonceptivos, maior informação sobre isso, fez com que o Brasil, né, desse essa grande evolução, nessa mudança para a transição demográfica do estágio 2 para o estágio 3. Né? Eu estava aqui, passou para cá e agora já estamos indo para o estágio 4. Aula básica para você, você pode aprofundar clicando aqui ao lado, você vai ver as aulas das teorias, todas as dicas que nós temos para você, né, no geralzão da plataforma. Beijo no seu coração, nós vamos conseguir. Lembre-se disso e espero você lá.